seja, os demais pastores, pastor Paulo, pastor Éder, pastor Fernando, se assim desejarem, também poderão utilizar desta plataforma, a qual todos nós já estamos acostumados com ela. O pastor Ricardo disse no domingo, aos poucos nós vamos nos acostumando, nos adaptando, nos moldando com esta situação. Mas eu creio que ela é momentânea e dentro de algumas semanas nós estaremos ali reunidos em nome do Senhor Jesus para louvar o nome santo dele. Enquanto isso não vem acontecer, eu daqui e você daí, nós como igreja, nós como o corpo de Cristo, não paramos. Não estamos com as nossas mãos atadas, com os nossos braços cruzados. Muito pelo contrário, a obra do Senhor ela não para. Nós não iremos parar. Independente da situação, do momento ao qual estamos passando ou vivendo, a obra de Deus ela é contínua, ela não para. Amém? Eu não tenho louvores aqui, por enquanto. Amém? Ia passar na igreja hoje para pegar o teclado, porém não tive tempo, não consegui passar devido ao nosso trabalho, a correria. Acabamos de chegar em casa praticamente, mas tudo tem um propósito de Deus. Então, creio que na próxima semana ou nos próximos dias, eu não tenho voz para louvar, minha esposa não tem voz para louvar, meus filhos apenas tocam, mas o que importa para mim e para você é que o Senhor ele tem nos abençoado e a palavra de Deus ela está em nosso meio. Amém? Neste momento de crise, nesses momentos difíceis aqui que nós estamos passando e que muitas pessoas estão vivendo, eu quero meditar numa palavra com os irmãos. Uma palavra ou uma passagem que todos nós conhecemos, que fala e relata sobre um jovem, este jovem chamado José, que aprendeu em meio às lutas, que aprendeu em meio ao desespero, a depender unicamente e exclusivamente de Deus. Se assim você, irmão, que nos assiste nesta noite, mantivermos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor Jesus, independente daquilo que eu ou que você, que nós possamos ou venhamos enfrentar em nossas vidas, tenha certeza que assim como o Senhor esteve sempre com este jovem, o Senhor estará comigo e contigo. A história desse jovem começa no capítulo de número 37 do livro de Gênesis, e eu vou ler alguns versículos, e diz assim, versículo 3 do capítulo de número 37. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Todos nós conhecemos a história deste jovem. O jovem de uma família grande, onde eu creio que todos os seus irmãos, todos daquela família buscavam e lutavam por seu espaço dentro daquele lugar. Ele, por ser talvez o mais jovem, o menos experiente, o mais frágil diante dos olhos dos seus irmãos e diante de todo o propósito que o Senhor tinha para aquela nação, não apenas para a sua vida, não apenas para a vida de José, mas sim para toda a nação de Israel. Deus ele tinha um propósito na vida daquele homem, naquela família. Um jovem a qual a sua descendência toda serviu continuamente ao Senhor. Tinham intimidade, tinham relacionamento com Deus. Isso eu creio que fez toda a diferença na vida daquele jovem. Eu digo para você nesta noite, a minha, a sua, a nossa intimidade, a nossa maneira de tratar as coisas de Deus vai nos dizer aonde você, aonde nós iremos chegar. Ou seja, mantenha a sua aliança com o Senhor.
Mantenha a sua fidelidade com o Senhor, porque quando a aliança ela é mantida, quando a aliança ela é verdadeira, nada quebra, nada separa este elo de ligação entre você, entre o nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele jovem diante da sua família, diz a palavra que ele teve 2 sonhos. E esses sonhos, a qual ele relatou diante daquela família, causou uma indignação juntamente com os seus irmãos. Ou seja, o sonho daquele jovem dizia que a sua família, os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai, um dia iriam se curvar diante dele. Como poderia isso acontecer naquela época, diante daquela situação? O que eu quero te dizer é que eu e você, na grande maioria das vezes, não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Aquele jovem sonhou, mas era Deus que tinha um propósito para aquela vida, para aquela família e para aquela nação. Diz a palavra do Senhor que a ira, que a raiva subiu ao coração dos seus irmãos a ponto de desejarem a sua vida, de quererem tirar a sua vida. Nós sabemos muito bem o desfecho desta história. Aquele jovem, orientado pelo seu pai a verificar como estavam os campos, os seus irmãos, ele é atraído e os seus irmãos tramam contra a sua vida. Diz a palavra que aqueles homens já formados jogaram aquele jovem numa cisterna. O propósito era matar. O propósito era acabar com a vida daquele jovem. Mas quando Deus tem um plano e um projeto na vida do ser humano, o homem pode até tramar contra as nossas vidas, mas a última palavra ela vem do Senhor. A última palavra, quem determina na minha e na sua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Não importa aquilo que eu estou, aquilo que você está passando, o que importa é que Deus sempre tem e sempre terá o melhor para as nossas vidas. Aquele jovem, diante daquela situação, sem entender o que estava acontecendo ou passando, ele é lançado naquele lugar. Ele é vendido, ele é feito escravo, ele é levado para um lugar distante, ou seja, a sua vida mudou de um dia para a noite. José acordou na sua cama, no seu quarto, no meio da sua família, mas não dormiu mais naquele lugar. Teve a sua vida totalmente alterada, teve a sua vida totalmente modificada. Você está preparado para viver aquilo que Deus tem na sua vida? Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Talvez eu não esteja, porque nós só vamos ter a real certeza no momento da nossa adversidade. Falar hoje talvez soe de uma forma ou de uma maneira muito fácil e simples, mas só diante das adversidades que realmente nós colocamos a nossa fé em ação. Somente diante das lutas, dos problemas vividos a cada dia é que nós nos aproximamos mais da presença de Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje? Pessoas estão se aproximando mais da presença de Deus. Aquilo que as pessoas lutam, aquilo que as pessoas têm enfrentado, tem feito com que estas pessoas comecem a olhar em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Foi assim na vida deste jovem chamado José. Nós sabemos o desfecho desta história. Nós sabemos tudo aquilo que ele passou, viveu, suportou. Sozinho, longe dos seus amigos, longe da sua família, longe do seu convívio, mas jamais longe da presença de Deus. Nós podemos nos afastar neste momento de isolamento de alguns familiares. Nós podemos nos afastar de alguns amigos por um tempo determinado. Mas o que importa na minha e na sua vida neste momento e em todos os outros das nossas vidas, nós não devemos nos afastar da presença de Deus. Porque a presença de Deus em nossas vidas, ela muda, ela transforma. Deus na vida deste jovem fez coisas extraordinárias. Deus, como diz a sua palavra, este jovem feito por escravo, este jovem que foi caluniado pela sua própria família, este jovem que foi acusado de algo que não fez.
mas algo me chama muita atenção na vida desse jovem. Diz a palavra do Senhor que tudo aquilo que José fazia, Deus o abençoava. Tudo aquilo que José fazia, prosperava. O tempo era difícil, José estava ali servindo a Potifar, Deus o abençoava. Tudo que ele fazia, ele prosperava. José estava preso, esquecido na prisão, no cárcere, mas Deus sempre o fazia prosperar. Tudo que ele fazia, prosperava. O que eu quero dizer para você nesta noite? Não importa o lugar que você se encontra, não importa a situação que você está hoje, o que vale a pena é sempre fazer o melhor. Faça sempre o melhor para Deus, faça sempre o melhor no seu trabalho, faça sempre o melhor na sua igreja, faça sempre o melhor para a sua família, porque creia que tudo aquilo que você fizer, Deus vai te fazer prosperar, seja aqui, seja lá. O que vale a pena é permanecer fiel. O que vale a pena para mim, você, é ter a certeza que tudo aquilo que nós, Igreja do Senhor, fizermos, o Senhor vai fazer prosperar. Não importa se nós estamos passando um momento de crise, eu serei abençoado neste momento de crise. Você será abençoado neste momento de crise, porque Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Falar é lindo, mas nós precisamos viver a palavra de Deus e ter esta certeza dentro do nosso coração, que tudo aquilo que nós estamos passando é permissão de Deus para as nossas vidas. É a vontade do Senhor, mas a diferença, como a palavra do Senhor diz, e eu disse na semana passada, e vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós estamos sujeitos a tudo debaixo do sol, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos a viver situações adversas em nossas vidas, mesmo servindo ao Senhor. A diferença é como nós suportamos, a diferença é como nós enfrentamos esta situação. José, eu tentando imaginar aquilo que aquele jovem viveu, presenciou, o medo, a incerteza, a desconfiança do que seria dele amanhã, mas dentro do coração dele, ele tinha a certeza que aquele sonho lá do passado não era algo normal para a sua vida, porque ele sabia ao Deus a qual ele servia, ele conheceu um Deus que era justo e que foi fiel para com os seus pais e para com os seus avós, e não seria diferente na vida dele. Por isso eu creio que ele manteve a sua fidelidade diante do Senhor, negando as vontades talvez da carne, negando as vontades, não desistindo no momento da luta, mas Deus era aquele que fortalecia a sua vida. Aprender em tempos de dificuldades, colher em tempos de dificuldades. A palavra lançada sobre as nossas vidas no primeiro culto deste ano, ela nos disse que este ano de 2020 seria um ano de grandes colheitas, que a chuva seródia do Senhor estaria caindo sobre nossas vidas, preparando para a colheita. E hoje nós nos deparamos com uma situação adversa, nos deparamos com algo que está praticamente afetando todas as nações. E aí eu pergunto, o que faremos? Aquilo que estamos fazendo até o dia de hoje, confiando unicamente e exclusivamente no Senhor, porque Ele é aquele que tem o controle em suas mãos. O mundo pode dizer várias coisas, mas a última palavra, como eu disse, ela vem do Senhor, e até aqui Ele tem nos abençoado. Não importa o momento, não importa a situação, o que importa é a minha e a sua fidelidade com o Senhor. A palavra diz que aquele homem, aquele jovem, por um determinado momento, já no cárcere, ele foi esquecido por aqueles que ele ajudou. Qual de nós também já nos sentimos ou estamos nos sentindo esquecidos diante desta sociedade? Quantas e quantas pessoas nós estendemos as nossas mãos e o que recebemos em troca? Talvez desta pessoa nada, mas do Senhor
Ele sempre nos abençoa. O Senhor, Ele sempre estará conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Então eu peço para você nesta noite, tira do seu coração, tira da sua mente este sentimento de inferioridade ao dizer que pessoas se esqueceram de você, que pessoas não têm olhado e não têm mais ligado, que estão abandonando você. Muito pelo contrário, aquele que sempre esteve ao seu lado, o Espírito Santo de Deus, ele te diz nesta noite, ele está aí contigo. É ele que tem te fortalecido, é ele que tem te amparado nos momentos difíceis da sua vida. É Ele aquele que está conosco na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade. Ele é aquele que sempre estará conosco. O que importa saber é que o Senhor jamais nos abandonará. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer também que este jovem, em algum determinado momento da sua vida, ele interpreta o sonho de Faraó. E a história deste jovem começa a mudar, porque chegou o tempo determinado de Deus na sua vida. Aquele jovem teve uma mudança. Um dia acordou no cárcere, mas naquele mesmo dia dormiu no palácio. Ou seja, a sua vida foi transformada. Deus o exaltou. Chegou o momento da exaltação de Deus na sua vida. E com a palavra, e como eu disse no começo, todas as coisas, existe um tempo determinado para acontecer. Permaneça firme, não se desespere, não dê um passo maior do que a perna, mas confie, coloque os teus planos, os teus projetos em oração diante do Senhor. Mantenha os teus sonhos vivos, mantenha a tua esperança, porque Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Aquele homem aprendeu a suportar, aprendeu a colher, mesmo nos momentos difíceis. Ou melhor, ele aprendeu a plantar nos momentos de dificuldade. De que forma ele plantou? Mantendo a sua fidelidade com Deus, mantendo a sua esperança, mantendo a sua aliança com Deus. Isso é o que muitas pessoas perderam, aliança com o nosso Senhor. E este jovem, no momento ao qual ele, diante de Faraó e diante de todos aqueles homens de alto nível, ele é honrado, ele entende que o propósito de Deus na sua vida estava se cumprindo. E o que eu quero deixar para vocês é no capítulo de número 42, aonde o cumprimento da palavra e diz que sobre aquela nação houve um período de grande dificuldade, de grande escassez e começou a faltar comida. E só um lugar existia, que era no Egito, porque aqueles homens ali, orientados por Deus, pouparam e guardaram durante os 7 anos que ali tiveram de grande fartura. Mas no capítulo de número 45, diz a palavra que José dá-se a conhecer aos seus irmãos. E no versículo 4 diz assim: E disse José aos seus irmãos: Peço-vos, achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da sua vida Deus enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem seca. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra, e como regente em toda a terra do Egito. Sabe o que me chama a atenção? É que neste momento
José, ele tem um alto grau de entendimento no sentido de ele sabe o propósito de Deus na sua vida. E hoje, nós sabemos o propósito de Deus em nossas vidas. Naquele momento, aquele jovem entendeu que o mais importante não era conservar dentro do seu coração raiz de amargura, nenhum sentimento que o desabonasse diante de Deus. Muito pelo contrário. Não importa, naquele momento não importava mais aquilo que ele sofreu no passado. O que importa é que ele, como pessoa, como homem de Deus, estava fazendo e faria, não somente pela sua família, mas por toda aquela nação. Não guarde no seu coração aquilo que não provém de Deus. Não guarde dentro de você sentimentos que afastam você da presença do Pai, que vêm te causar problemas, que vêm te causar tristeza. Hoje não é uma noite de ceia, mas hoje pode ser uma noite para você abrir o seu coração e liberar tudo aquilo que está preso. Hoje talvez você possa estar pensando: tantas pessoas me fizeram mal. Se você tivesse a oportunidade de ver estas pessoas hoje, o que você faria? O que você diria para elas? Estenderia sua mão? Ou preferiria manter este sentimento ou esta amargura dentro do seu coração? Igreja do Senhor, nós estamos vivendo um novo tempo. E para que esta aliança ela seja mantida, certas coisas, certas vaidades, nós vamos ter que abrir mão, nós vamos ter que rasgar isso de dentro de nós. Não provém de Deus esse tipo de sentimento. Abra o seu coração dentro do seu lar, você esposa, você marido, você pai, você filha. É um momento de união, é um momento onde muitas famílias estão cultuando em seus lares, transformaram ali os seus lares em um lugar mais santo, mais de busca ao Senhor. Faça isso, não deixe que nenhum sentimento ruim venha roubar a sua paz, venha roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Você que me assiste, você que tem nos assistido constantemente, a palavra de Deus ela não está sendo ministrada dentro do nosso templo ali em Campo Limpo Paulista, mas hoje o Senhor nos concede ferramentas para que a palavra de Deus alcance a cada irmão. Faça prova, use aquilo que Deus tem ensinado a você, a perseverança, a fé, a disposição de mesmo em dias difíceis continuar firme e continuar servindo ao nosso Senhor. Não perca a aliança. Talvez existam muitas pessoas, talvez não, eu tenho certeza em afirmar que existem muitas pessoas que perderam a aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por um descuido, por um simples momento. Só para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, em dezembro nós estávamos de férias e eu estava no litoral em São Paulo, jogando vôlei com meu primo. E no momento em que ele foi bater a mão na bola, a sua aliança caiu do seu dedo. E instantaneamente, quando ela caiu na beirada da praia, na beira do mar, veio uma onda e ele não achou mais a sua aliança. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão com o seu dedo estão com a sua aliança em seu dedo um pouco folgada. É hora de ajustar algumas coisas. É noite de ajustar alguns detalhes que estão afastando da presença do Senhor. É noite de reflexão, porque aquele jovem, ele tinha todo o poder e autoridade naquela terra. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia castigar, ele poderia prender, ele poderia fazer a mesma coisa que foi feita com ele. Mas ele escolheu servir a Deus, ter um coração humilde, um coração sincero. Ele preferiu abraçar aqueles que um dia quiseram a sua vida, quiseram a sua morte, melhor dizendo.
Que possamos, nós como igreja, valorizar, prestigiar aquilo que nós temos ganhado da parte do Senhor Jesus. E aprenda a plantar sementes em dias difíceis, porque você vai colher. Porque sobre a mim e sobre a sua vida existe uma palavra de bênção, que este ano de 2020 será um ano de grandes conquistas, de grandes colheitas. E se essa palavra ela está lançada sobre mim e sobre você, igreja do Senhor, eu creio, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus ela é viva, poderosa e eficaz. Volte, não despreze aquilo que o Senhor te deu, porque o Espírito Santo fala ao teu coração nesta noite. Eu estou com saudade de você. Há quanto tempo você não me busca? José ficou anos e anos afastado da sua família, mas eu creio que ele não ficou um dia sequer afastado da presença de Deus. Então volte porque ainda há tempo. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração. Eu quero neste momento orar pelas nossas vidas, por este final de semana que está por vir, a nossa Páscoa, que nós possamos e venhamos passar momentos alegres e felizes com nossas famílias e que a palavra do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite ela possa produzir dentro do seu coração bons frutos, que nós possamos meditar, refletir e que possamos aplicar esta palavra a cada dia das nossas vidas, porque neste momento difícil nós temos muito a aprender e sempre faça o melhor, aonde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja dentro do seu ministério, faça sempre o melhor. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu agradeço a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui, pela Tua igreja, pela minha família. Senhor, eu te peço que a Tua bênção, que a Tua graça e a Tua infinita misericórdia continue, Senhor, sobre cada um de nós, nos guardando a cada dia. Meu Pai, visita, Senhor, aqui a cada lar representado. Visita, Senhor, o Teu povo nesta noite. E continua, Senhor, suprindo todas as nossas necessidades. Meu Pai, nos abençoa, nos dá saúde, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Que tenhamos todo um final de semana abençoado, uma Páscoa, Senhor, diferente de alguma forma, mas jamais longe da Tua presença, porque sabemos do Teu sacrifício, Senhor, sabemos do Teu amor para com as nossas vidas, e por isso, Senhor, nós agradecemos a Ti, que todas as famílias, Senhor, possam ser alcançadas neste momento e que o Teu Espírito Santo, Pai, continue a falar grandemente para com as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui eu me despeço, muito feliz de poder estar aqui mais um dia com cada um de vós. E que em breve, como eu disse na semana passada, iremos nos abraçar, iremos nos alegrar na presença do Senhor. Então, a todos eu já desejo um ótimo final de semana, que tenham todos uma excelente Páscoa e que o Senhor Jesus continue abençoando as vossas vidas. Fiquem com Deus.